Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite ou boa madrugada, né? Para quem gosta de estudar na madrugada, eu acredito que tem alguns alunos aí que estudam de madrugada quando todos estão dormindo. Professor Robert aqui. Essa é mais uma videoaula experimental que eu vou gravar para vocês sobre um assunto que eu vou trabalhar em sala de aula. Hoje a gente vai começar, na verdade, a estudar o primeiro ponto dentro da morfologia da língua portuguesa. Já vimos nesses estudos de gramática da língua até o presente momento. A gente viu alguns tópicos de linguagem, vimos também o último assunto, acentuação gráfica, que pega um pouquinho de fonética que a gente viu lá atrás, no primeiro semestre. A gente viu variações linguísticas, vimos também funções da linguagem e teoria da comunicação, vimos semântica e agora a gente vai ver os últimos tópicos dentro do estudo gramatical, que é a estrutura e a formação de palavras. E aí, após isso, a gente vai estudar alguns aspectos na literatura que são importantes para vocês, né? Para vocês estudarem aí já nos próximos períodos. Então vamos começar, aliás, que vocês vão ver nas próximas séries, na verdade. Então a gente vai começar agora, primeiro conceituando o que é aí a morfologia. Vocês estão lembrados, né? Eu gosto de fazer para vocês essa explanação. As gramáticas, não só a do português, mas qualquer gramática que a gente for estudar, ela é dividida aí em um grande quadrado. Eu chamo de quadrado porque são 4 partes que são importantes aí para o estudo da língua estrutural, ou comumente conhecida, né, como gramática, essa gramática prescritiva, gramática das normas, que é aquela gramática que a maior parte das pessoas não gosta muito porque é a que dita regras. Então, nós já vimos a língua estrutural no aspecto fonológico e fonético. Aqui estudamos os fonemas, os tipos de fonemas, os encontros entre esses fonemas. Vimos o que é uma sílaba, vimos que a sílaba pode ser fraca e pode ser tônica, vimos que há uma posição para acentuar graficamente a sílaba tônica, vimos que a palavra pode ser segmentada em sílabas e ter a sua variação com relação ao número e também com relação à posição da sílaba tônica, como eu já falei. E estudamos também os dígrafos, né, que representam um único fonema, mas que são na escrita, né, são representados por 2 letras. E vimos outras coisas mais dentro da fonética e da fonologia, né? Em suma, a fonética estuda o som da língua, os sons, na verdade, da língua. Vimos também a língua estrutural no aspecto semântico. A semântica, ela se preocupa com a significação das palavras. Aqui a gente estudou o que são sinônimos, antônimos, homônimos. Os homônimos podem ser homógrafos, eles podem ser também heterófonos, eles podem ser heterógrafos. Vimos também a paronímia, que são os parônimos, vimos os hiperônimos e os hipônimos, que vai ter aquela ideia de amplitude, né, e de redução com relação ao significado. Vimos também a questão da polissemia e as figuras de linguagem também estão dentro do aspecto semântico. A gente vai começar a estudar agora a morfologia. Na morfologia a gente vai estudar aqui agora nessa aula o que é um radical, raiz da palavra. A gente vai ver os tipos de morfema, o que é um morfema, na verdade, antes de ver o radical, porque o radical é um tipo de morfema. A gente vai estudar também os outros tipos de morfemas que não estão ligados ao mundo real, que são os morfemas gramaticais, que eles se acoplam ao radical. Depois que a gente estudar, que a gente estruturar a palavra,
a gente vai estudar a formação de palavras e após a formação de palavras, a gente vai estudar, não agora esse ano, mas o ano que vem vocês vão estudar, né, dentro da morfologia ainda, a questão das classes de palavras, que aí vai desde o substantivo até a interjeição. O último nível dentro dessa língua estrutural é o nível sintático. Vocês já viram isso na 8ª série, quando vocês viram que as palavras podem ter funções dentro de uma frase, oração, período. E aí a gente vai estudar o que? O sujeito, o tipo de sujeito, aliás, o sujeito, predicado, tipos de sujeito e predicado, a transitividade verbal. Vamos ver também a questão da regência, da concordância, da colocação. E também a sintaxe do período, né, que trabalha com mais de uma oração. Enfim, eu resumi para vocês basicamente aí o que é a gramática, o que a gente vê, o que vocês viram aí na gramática no ensino fundamental e o que vocês vão ver agora, estão começando a ver no ensino médio, beleza? Então, o que é morfologia? É a parte da gramática que estuda a forma das palavras na língua, suas estruturas e os processos de formação das mesmas. Vamos avançando. Observem aqui essa palavra. Saleiro é um substantivo masculino, né? Saleiro. E aí eu tenho aqui o significado de saleiro, né? Recipiente onde se guarda sal. Agora, observem aí a estrutura de saleiro. Vejam como foi que saleiro foi formado. Saleiro foi formado por um radical, que é um morfema, e por um sufixo, que também é outro morfema. Aqui eu tenho sal, que é o radical, porque a partir da palavra sal eu formei saleiro. E eiro, o sufixo eiro, significa o que? Recipiente. Aqui eu tenho a composição química do sal, né, que é o famoso cloreto de sódio. Então, o que é o radical? O radical, ele vai colocar um pouco mais para frente, né, mas eu vou logo adiantar aqui para vocês. O radical, ele é o elemento que contém o sentido básico da palavra e ele não pode ser decomposto em unidades menores. Tipo, eu tenho ferro, ferreiro, ferrugem, ferragem, ferroso. Eu tenho uma família de palavras que possuem o mesmo radical. Que radical seria esse? Seria esse aqui, ó. Ferre. Aí, a partir de ferre, eu formo... A partir de fer, né? Eu formo o quê? Ferro. Aí eu posso formar o que mais? Ferreiro. Aí eu posso formar o que mais? Ferrugem, na verdade, que eu ia escrever aqui. Ferrugem. Eu posso formar ferragem e por aí vai. Então, entendam aqui uma coisa, ó. Eu tenho aqui o radical e aí eu voltei aqui os... Aqui no caso eu tenho sufixos, mas vocês vão ver que existem outros morfemas, ok? Então, o que é o morfema, galera? O morfema é a menor unidade de significação que constitui o elemento ou os elementos integrantes de um vocábulo. O morfema é a menor unidade de sentido de uma palavra. O morfema é como se fosse um tijolinho. Eu gosto de fazer essa comparação com uma construção, com uma edificação. Quando a gente constrói uma casa, a gente precisa o quê? Alicerçar, a gente precisa solidificar, né, para que a gente possa fazer essa construção. E a gente faz a construção com tijolinhos. Da mesma maneira, a gente vai construir uma palavra, né? Toda palavra possui uma raiz de significação. É claro que aqui a gente não vai trabalhar o aspecto diacrônico que a gente estuda na faculdade de letras. Para quem for fazer letras, vocês vão estudar a chamada linguística diacrônica, que é voltar no tempo para saber qual é a origem de tal palavra. Mas, a nível médio, a gente estuda a estrutura de palavras a partir do radical. Mas saibam que antes do radical existem mais coisas. Tipo, para saleiro virar saleiro,
é possível voltar no tempo, voltar lá atrás para saber como que esse radical foi formado. Então, ele colocou aqui embaixo que o mesmo morfema, né, pode ter aí várias funções. Ó, vejam aqui que eiro pode ter o significado aí de profissão, tipo açougueiro, né, o cara que trabalha em açougue. Só que também ele pode ter aí o significado de recipiente. Né, vocês vão ver mais para frente no próximo slide que esses morfemas, né, o sufixo, o prefixo, a vogal temática e as desinências, são morfemas gramaticais, porque eles se ligam ao radical, categorizando aí esse radical, ok? E aqui ele colocou o que eu já tinha comentado com vocês, né? Existem dois tipos de morfemas. Os morfemas reais, que na verdade é só o radical, que é o único morfema real, perdão. Toda palavra possui um radical, toda palavra que está ligada ao mundo das coisas, né? E tudo aquilo que possui um nome, na verdade, tudo que está nesse mundo metafísico real possui um radical. Então, o único morfema ligado à realidade, que corresponde aos conceitos que percebemos em nossa realidade, são morfemas reais, e o único que existe é o radical. Os outros morfemas, que são os gramaticais, são morfemas categorizantes, porque eles vão dar noções de gênero, dar noções de singular e plural, dar noções de tempo, dar noções de pessoa. É que ele coloca aqui embaixo que os morfemas do mundo real podem aparecer sozinhos na frase, por isso são livres. É o caso da palavra feliz. A palavra feliz é radical dela mesma. Eu não posso decompor feliz. Eu posso criar outros radicais a partir de feliz, infeliz, felizmente, infelizmente, felicidade, por aí vai. E os morfemas gramaticais são morfemas presos, né? Como eu falei para vocês aí, eu tenho a palavra, ele vai dar outros exemplos mais para frente, mas só para ilustrar. Eu tenho aí a palavra infeliz, em que na decomposição, na segmentação, eu vou ter feliz como radical, e esse in aí vai ser o meu prefixo. Beleza? Ok? Nesse exemplo aqui, vocês vão observar duas palavras, a palavra garotas e a palavra gravidezes. Eu posso decompor, segmentar essas palavras em morfemas, em que na palavra garotas, eu vou ter aí 3 morfemas. Eu vou ter o radical garoto, eu vou colocar de outra cor para ilustrar para vocês. Eu vou ter aqui o A, que vai ser a minha desinência de gênero, porque eu estou dizendo que esse substantivo é do sexo feminino. E eu vou ter também o S, que vai indicar aí número plural, né? Não é uma, é mais de uma garota, por isso são garotas. A partir do radical garota, garote, perdão, eu poderia formar outras palavras, né? Eu poderia formar garoto, eu poderia formar garotice, eu poderia formar garotinha, garotinhas, garotinhos. Vocês entenderam o que é o radical? O radical, ele está ligado, como ele falou lá atrás, à realidade das coisas, certo? Ele é um morfema livre, é ele que possui a significação base. Esses outros radicais que eu coloquei aqui para vocês, esses outros morfemas, perdão, esses outros morfemas, eles são morfemas categorizantes, né? Garoto é o menino, é o infante, né? É a criança do sexo masculino. Garotice é uma ação feita por garotas. Garotinhas são várias menininhas. Vocês entenderam? Esses morfemas aqui são morfemas gramaticais. Na palavra gravidezes eu tenho a mesma coisa. Eu vou ter aqui gravidez, que é o radical. E aí eu vou ter aqui esse S, que é o plural de gravidez, né? Eu formo
eu pluralizo o substantivo gravidez com o acréscimo do S. Vocês vão estudar plural dos substantivos no próximo ano. Vocês entenderam aqui o conceito de morfema e de radical, beleza? Podemos avançar? Vamos lá. Então, radical é o elemento mórfico que contém o sentido básico da palavra. E aí, né, é no núcleo do radical que há a significação dessa palavra. E a raiz é o elemento irredutível comum a todos os vocábulos de uma mesma família, né? Vocês vão ver que existem famílias de palavras que possuem a mesma raiz, mas não possuem o mesmo radical. Na evolução da língua, algumas palavrinhas se perderam, elas preservaram a mesma raiz, mas o radical sofreu algumas alterações, ok? Agora a gente vai estudar os morfemas gramaticais. Vocês já viram que o radical é o elemento que contém o sentido básico da palavra e não pode ser decomposto em unidades menores. É a partir do radical que eu crio outras palavras, né? Por derivação, colocando sufixo, colocando prefixo, colocando os dois. A gente vai estudar justamente agora os outros morfemas. Vamos começar pela vogal temática. Pela vogal temática. O que é a vogal temática? A vogal temática, ela possibilita a ligação entre o radical e as desinências. Ela pode ser verbal ou ela pode ser aí nominal. Ele colocou aqui, né, serve para classificar as palavras em determinados grupos. Quando acrescido ao radical, forma-se o tema. O tema também, ele é um outro morfema e o tema só vai existir aí nos verbos, certo? Ok? Então, observem aqui. Aqui eu tenho a divisão da vogal temática. Como eu falei para vocês, ela pode ser nominal. Sendo nominal, ela figura depois do radical dos nomes sem indicar gênero. Então, vocês vão ver que existem outros tipos de morfema. Existe um outro tipo de morfema, na verdade, que indica o gênero dos nomes, que são as desinências. A vogal temática não vai indicar gênero, né? Ela, na verdade, a vogal temática indica nomes que não possuem gênero, não possuem o par. Eu tenho aqui, ó, as palavras casa, mesa e rosa. Essas palavrinhas, elas possuem um radical e elas possuem vogal temática. Aqui ele colocou do ladinho pra gente as vogais temáticas nominais, né, que pode ser aí o A, o E e o O, ok? Deixa eu só apagar aqui para ficar melhor de vocês visualizarem. Então, observem aqui, eu vou escrever para vocês a palavra casa. Vou colocar numa outra cor. Observem aqui a palavra casa. A palavra casa, ela é formada por um radical, que é esse daqui. A partir desse morfema eu formo outras palavras. E ela possui aqui uma vogal temática. Essa vogal temática, ela não indica gênero, porque se ela indicasse gênero, deveria existir o par para casa, e não existe caso. Existe caso, mas não com a mesma semântica, não com o mesmo sentido de casa. Então, é por isso que na nossa classificação, eu vou ter aqui radical, e esse A vai ser uma vogal temática, ok? No outro exemplo, eu tenho aí a palavra terra. A palavra terra possui esse radical, ter. A partir daqui eu formo terrestre, terráqueo, terrinha. E aí eu tenho o A. O A é outra vogal temática porque ela não indica gênero, né? Se ela indicasse gênero, seria uma desinência nominal de gênero. E existiria o par para terra, que seria terro.
Só que a palavra terro não existe na língua, é por isso que esse A é vogal temática e ela é uma vogal temática nominal, porque terra é um nome. Vocês entenderam o que é uma vogal temática? Um outro exemplo para ilustrar isso para vocês seria aí a palavra dente. Na palavra dente eu tenho dente, que é o nosso radical, e o E é uma vogal temática nominal, porque dente é um nome, não indica gênero porque não existe dento, ok? Muito bem. As vogais temáticas também, elas podem ser verbais, e sendo verbais, elas vão caracterizar, as três conjugações verbais. Quais são elas? Verbos que terminam em ar, tipo beijar, cantar, estudar, pular. Verbos que terminam em er, que no caso vai ser o E, a vogal temática, como prender, vender, ser, ter. Verbos que terminam aí em IR, em que a vogal temática é o I. Eu vou ter partir, eu vou ter sorrir, eu vou ter o verbo ir e por aí vai. Ok? Então, o que é importante aí vocês prestarem atenção com relação às vogais temáticas verbais? É porque existe um morfema chamado de tema. Esse tema, ele é formado nos verbos. Porque tipo aqui, eu tenho a palavra cantar, que é um verbo, na verdade, né? Além de ser uma palavra, é um verbo. Qual é o radical de cantar? É o cante, vou colocar aqui de amarelo. Sobrou o quê? Sobrou o ar e o R, né? Esse R é uma desinência verbal, ele indica o infinitivo. Esse verbo aqui está no infinitivo, né? O infinitivo, vocês vão ver quando vocês estudarem verbo, é uma forma, aliás, o infinitivo é uma forma, né, do verbo em que ele pode ser conjugado. O infinitivo, quando o verbo está no infinitivo, ele está na sua forma mais primitiva, né? Ele está sem nenhum tipo de conjugação. E o A é uma vogal temática, coloquei da mesma cor, vou colocar aqui de uma outra cor, vou colocar aqui de azul. O A é uma vogal temática, indica aí, né, essa vogal temática indica que o verbo cantar pertence à primeira conjugação, ok? E aí o que eu ia falar para vocês é o seguinte, é que em cantar eu tenho canta, que é o meu tema. O tema ele vai existir aí, ó, até escrevi tema em cima, ele vai existir aí nos verbos, certo? O tema indica a junção, a soma do radical com a vogal temática, beleza? Eu vou dar aqui um outro exemplo para vocês, para a gente avançar. Eu vou colocar aqui a palavra prender-se, que também é um verbo, né? Prender-se é a flexão do verbo prender no pretérito imperfeito do modo subjuntivo, né? Que é aquele modo que causa dúvida, incerteza. Vamos segmentar o verbo prender-se em morfemas. Lembrem que a segmentação em morfemas não é o mesmo que segmentar em sílabas. Quando eu segmento em sílabas, eu tenho o que? Prende-se. Isso é a segmentação silábica, não é a mesma coisa da segmentação mórfica. A segmentação mórfica tem a ver com separar a palavra em morfemas, certo? Então, a palavra, o verbo prender-se tem 3 morfemas, aliás, 3, deixa eu ver, vamos contar aqui, vamos fazer a segmentação. Ele tem o prende, que é o nosso radical. O E, o que é o E? O E é a nossa vogal temática. Vamos colocar aqui
radical, vogal temática. Esse SSE é uma desinência modo temporal. E eu tenho ainda, ó, como eu falei para vocês, que o radical mais a vogal temática forma o famoso tema. O tema de prender-se é o que? Prende. Ok? Essa desinência aqui, ela indica o modo, que é o subjuntivo, como eu falei anteriormente, e o tempo, que é o pretérito imperfeito. Beleza? Ele falou aqui embaixo o seguinte, que os nomes que terminam por consoante, como sal, mar, luz, eles não possuem vogal temática e são chamados de atemáticos, assim também como as palavras que terminam numa vogal tônica, né? Como é o caso de café, cajá, cipó, que são acentuados porque seguem as regrinhas que vocês já conhecem das oxítonas, e bangu, porque o U, bangu, né? O gu, né? Tem a sílaba aí mais forte, que é o U. Então, quando essa vogal final for tônica ou for uma letrinha, uma consoante, nós não teremos aí vogais temáticas, ok? Bem, galera, vamos ver mais um tipo de morfema gramatical. Já vimos o radical, que é um morfema real, é um morfema que contém a raiz, né? É um morfema ligado aí à realidade das coisas. Vimos entre os morfemas gramaticais a vogal temática, vimos também o tema, que existe nos verbos, né? Que é a junção do radical mais a vogal temática. E agora vamos ver as desinências. A vogal temática, lembrando, pode ser nominal, pode ser verbal. Sendo nominal, ela não vai indicar gênero, sendo verbal, ela vai indicar a conjugação desse verbo, né? Primeira, segunda ou terceira. As desinências, elas são elementos que se anexam ao radical, para indicar as flexões gramaticais. Elas também podem ser nominais e elas também podem ser verbais, ok? As desinências nominais, elas vão ser de gênero e elas vão ser de número, sendo que não há uma desinência específica para o gênero masculino. Algumas gramáticas dizem que o O, né, indica aí esse tipo de desinência, mas a gente vai ver que existem nomes que terminam na letra E. Então, não quer dizer que só o O seja uma desinência nominal de gênero aí masculino, né? Esse conjunto vazio aqui é o chamado morfema zero, tipo aqui no singular, eu não tenho morfema para caracterizar o singular, né? Eu tenho aqui a palavra casa e eu tenho a palavra casas. Na segmentação mórfica da palavra casa, eu vou ter os radicais aqui, de casa e casas, eu vou ter os radicais. Vocês já sabem aqui que esse A, perdão, aqui eu coloquei errado, deixa eu só ajeitar. Eu vou ter aqui, ó, ok, eu vou ter bem aqui o radical, né, de ambas as palavras, que é o cas. A partir daqui eu formo outras palavras. Vocês sabem que esse A é uma vogal temática, porque não existe caso, não indica gênero, né? E o S na palavra casas, perdão, ele é uma desinência nominal que vai indicar o número plural. E aqui no singular eu não tenho uma desinência para indicar aí o singular. Esse é o chamado morfema zero, né? Ok, mas vamos avançando. Então observem aqui. Eu vou colocar para vocês aqui a palavra aluno. Na palavra aluno, eu vou ter radical alum, e esse O, ele vai ser uma desinência nominal de gênero masculino. Por quê? Porque existe a palavra aluna, que contém o mesmo radical, e esse O, e esse A, perdão, é a desinência nominal de gênero feminino. Aí eu também poderia ter alunos
como também poderia ter alunas. Esse S, ele vai ser uma outra desinência, só que vai ser uma desinência de número plural. Ambas são desinências aí nominais, né? Porque aluno e aluna são substantivos. Aluno, alunos, aluna, alunas são substantivos. Então observem aí que esses morfemas gramaticais, eles vão indicar o quê? Gênero e vão indicar número. Podem também indicar outras coisas, como categoria. A gente viu lá na palavra saleiro. O ele indica ali, o ele indica que é um recipiente onde se guarda sal. Só que na palavra padeiro, né, esse ele indica a profissão daquele que faz pão. Beleza? Observem aqui agora as desinências verbais. As desinências verbais, elas vão indicar o quê? Elas vão indicar o modo do verbo, que pode ser indicativo, subjuntivo ou imperativo. Pode indicar o tempo, né? A gente sabe que existem 3 tempos clássicos nos verbos, que é o tempo que presente, passado e futuro. E pode indicar as pessoas do discurso, primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa. Eu não vou pedir que vocês se aprofundem tanto, eu quero mais que vocês saibam identificar o que é um verbo e o que é um nome, porque vocês vão estudar verbo no 2º ano, né? Para aqueles que passarem, meu desejo é que todos passem de ano e não fiquem reprovados. Farei de tudo para que vocês sejam aprovados. E aí vocês vão estudar verbos aí no próximo ano. Mas é importante que vocês saibam identificar um verbo de um nome. Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês. Eu tenho aqui a palavra... deixa eu colocar aqui a palavra... venderia. Venderia, vocês sabem que venderia, além de ser uma palavra, é um verbo, né? Porque vem do verbo vender. E aqui eu vou ter o seguinte, na segmentação mórfica da palavra venderia, eu vou ter vende, que é o meu radical. Esse é o que? É a minha vogal temática. Eu formo aqui, juntando radical com vogal temática, eu formo o meu tema. Aí sobrou iria, né? O que é esse iria? Esse iria é uma desinência. Esse iri aqui, ó. Aqui eu tenho 2 desinências. Esse iri é uma desinência modo temporal. Qual é o modo? O modo indicativo. E qual é o tempo? É o futuro do pretérito. Porque na conjugação de um verbo regular é aquele verbo que não sofre alteração em seu radical. Eu tenho assim, ó. Eu venderia, tu venderias, ele venderia. Nós venderíamos, vós venderias, eles venderiam. Se vocês forem observar a conjugação do verbo vender nesse tempo, e em qualquer outro tempo, de qualquer modo, sempre vai ter o radical, por isso que ele é um verbo regular, só que nesse tempo futuro do pretérito, esse iri sempre vai aparecer, por isso que o modo é indicativo e o tempo é o futuro do pretérito. Agora, esse a, ele só vai aparecer em algumas pessoas, por isso que esse a é uma desinência número pessoal, né? Eu digo assim, ó, eu venderia, tu venderias, aí aparece o que? O as, já para a segunda pessoa, para o tu. Ele venderia. Então, esse a pode ser para a primeira pessoa ou para a terceira pessoa. No nós seria como? Nós venderíamos. Aí o mos seria o que? Desinência número pessoal de primeira pessoa do plural. Eu não vou querer que vocês façam essa classificação, porque vocês precisariam dominar verbo para poder fazer essa classificação. O que eu quero mesmo é que vocês saibam identificar que a palavra venderia é um verbo e se vocês puderem colocar o seguinte, ó, professor, assim, vou até escrever novamente, num exercício na prova, eu coloco, segmente a palavra venderia em morfema. Vocês façam isso, ó, radical, o vogal temática e uria desinência. Se vocês, e também é bom colocar o tema, né, que o tema também é bem facinho de identificarmos, vende mais que a vogal temática é o nosso tema. Se vocês fizerem isso, está de ótimo grado já para mim, ok? Beleza?
Vamos fechando a nossa aula, vamos ver agora os afixos. São morfemas que se juntam ao radical para dar origem a novos vocábulos e modificam, geralmente de maneira precisa, o sentido do radical a que se agregam. Os afixos, em suma, eles vão se colocar antes ou depois do radical. Eu tenho dois tipos de afixo. É tipo um sanduíche, né? Eu geralmente costumo dizer que isso é um sanduíche, porque eu tenho aqui no sanduíche, eu tenho aqui a carne e aqui eu tenho o pão, né? Vou desenhar aqui para ilustrar para vocês. Certo, a carne e eu vou ter aí o pão. A carne é o radical. O que vem em cima, que na verdade vem antes, é o meu prefixo. E o que vem embaixo, que vem depois, é o meu sufixo. Simples assim, basicamente é isso, né? Ele colocou aqui embaixo, ó, de acordo com sua posição na palavra, dividem-se em prefixos, que é antes do radical, e sufixos, que é depois do radical, beleza? Ele não colocou aqui, eu vou colocar para vocês alguns exemplos. Eu tenho aqui a palavra desligar. Ó, desligar. Qual é o radical da palavra desligar? O radical da palavra desligar é, qual é? Seria esse aqui, né? Ligue. E aí, vocês vão ver, na verdade, que aqui eu tenho o prefixo e tenho o sufixo nessa palavra, né? Porque aqui eu tenho um verbo formado por parassíntese. Eu vou explicar isso, formação de palavras, na outra aula, na outra videoaula. Eu tenho aqui, ó, des. O des está o quê? Está antes do radical. Esse ar, que é sufixo, está depois. Então, aqui eu tenho prefixo, radical e sufixo. Beleza? Um outro exemplo que eu posso dar para vocês, agora usando o nome não verbo, é a palavra infelizmente. Infelizmente é um advérbio, na verdade. Não é um verbo. A palavra infelizmente é formada pelo radical feliz. Eu tenho o in, que é prefixo, e eu tenho mente, que é sufixo. Veja um sanduíche: carne, pão e pão. Eu geralmente faço essa analogia para o aluno entender. E aqui eu tenho prefixo, radical e sufixo. Prefixo sempre antes, sufixo sempre após o radical, beleza? Avançando aqui, estamos quase fechando a aula. Eu tenho elementos de ligação, que na verdade eles não são morfemas. Esses elementos de ligação, eles vão servir mais para tornar a palavra mais eufônica. Vocês lembram do eufemismo? O que é o eufemismo? O eufemismo, ele serve para tornar o sentido de uma palavra, de uma expressão, mais branda. A mesma coisa é a eufonia. Quando eu uso o recurso da eufonia, é porque eu quero tirar o som desagradável. Tipo aqui, ó, nessa palavra gasômetro, eu tenho aqui dois radicais que formam aí a palavra gasômetro, né? Aliás, eu tenho aqui um radical e eu tenho aqui, metro aqui nesse caso seria um sufixo, né? Porque ele vai indicar a medição do gás. Só que o metro também pode ser um radical com outra significação, porque o gasômetro é o aparelho que serve para medir o nível do gás, né? A quantidade, na verdade, do gás. Então, na palavra gasômetro, eu vou ter o quê? Como é que eu formei a palavra gasômetro? Eu formei por gás e metro. Só que se eu falasse gasmetro, fica estranho, né? Soa mal. Eu coloquei o O justamente para dar uma eufonia, para tornar o som mais agradável. Só que esse O não tem significação nenhuma. Como ele não tem significação nenhuma, ele não é um morfema. Ele só serve aí para tornar a palavra mais agradável, o som mais agradável. Então aqui eu tenho uma vogal de ligação. A mesma coisa é a palavra cafezal. Na palavra cafezal eu tenho café, café na verdade, que é o meu radical, e eu tenho o al, que é o meu sufixo. Um cafezal é o quê? Um local onde se planta café.
esse A que eu apaguei daqui na hora que eu circulei, aliás, esse Z, perdão, que ficou bem espremido aqui, ele é uma consoante de ligação, porque se eu falasse cafeal, fica estranho, né? E aí eu coloco o Z justamente para dar essa eufonia, né, para tornar o som mais agradável, mas o Z é uma consoante de ligação, beleza? Beleza, galera, para fechar a nossa aula, eu tenho aqui um quadro resumitivo, né, do que nós estudamos nessa parte de estrutura das palavras, né? O prefixo ele modifica o sentido do radical, né? Aqui eu tenho todos os morfemas que a gente estudou. O prefixo e o sufixo, eles modificam, né? Prefixo, sufixo, vogais temáticas, desinências são chamados morfemas gramaticais, né? Morfemas gramaticais. O radical é o meu morfema real, né? Porque ele contém o sentido básico da palavra e está ligado aí à realidade das coisas. Ok, galera? Então eu tenho aqui, eu tenho o meu prefixo modificador de sentido, mais radical sentido básico da palavra, mais a vogal temática, que é o morfema classificatório. Vocês sabem que nos nomes ela não indica gênero e nos verbos ela vai indicar a conjugação. O sufixo altera o sentido ou classe da palavra. As desinências nominais vão indicar gênero e número nos nomes. As verbais vão indicar modo, tempo nos verbos, além de número e pessoa. E o radical com a vogal temática nos verbos forma o famoso tema. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria conversar e falar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Agora vocês precisam ler o que está no livro para fixar o entendimento e conseguir aí tirarem notas boas tanto na prova oral quanto na prova escrita. Agradeço a atenção de todos. Fiquem todos com Deus. Até mais.